Recentemente, um cético me veio com a objeção de que o motor imóvel pode ser imaterial, atemporal, eterno e imutável, desde que seja inconsciente. Afinal, o que impede um ser inconsciente de criar algo? Não irei me adentrar muito no assunto, apenas explicar superficialmente alguns motivos pelo qual a causa primeira, ou o motor imóvel, não pode ser inconsciente, ou seja, ele deve ter consciência em ato, como qualidade. Existe um pequeno errinho nesse argumento. Entendam que o motor imóvel é caracterizado por ser infinito, visto que ele está externo ao espaço-tempo, logo ele não tem início. Como todas as coisas que têm início são finitas, se ele não tem início, é infinito, visto que é o tempo que marca o início de todas as coisas, ou seja, aquilo que vem a existir. Se algo não tem início, não é finito, logo é infinito. Todavia, se o motor imóvel não tem consciência em si, no máximo que ele pode ter é uma força infinita como ato no seu ser, visto que é primeiríssimo e mantém todas as coisas em existência. O problema deste argumento é que um motor infinito sem consciência, se de fato pudesse criar algo, deveria ter um efeito infinito, pois possuía uma força infinita. Como todo efeito se assemelha à sua causa, o efeito, ou seja, a existência fora de si, deveria ser um efeito infinito e eterno, pois ele não tem a consciência de si mesmo e nem de sua criação. E não tendo consciência de sua criação, sequer poderia mantê-la na existência, pois não poderia ser a causalidade universal sem uma vontade própria e sem uma capacidade de manter a existência em si mesmo. Como sabemos, a existência não é infinita, pois o infinito em ato não existe. Sequer a realidade pode retroceder em entes movidos e entes moventes indefinidamente e infinitamente, pois se não houvesse um primeiro motor para causar todos os outros entes movidos, sequer poderíamos falar de uma relação causal, pois não haveria o primeiro motor, nem o segundo, nem o terceiro, e assim por diante. Pois isso iria requerer que não haveria uma causa primeira. Logo, ficaríamos sem a causalidade. Mas o problema para esse argumento é que a causalidade existe, e portanto uma causa primeira deve existir. Ora, se a causa infinita não tem consciência de si e nem de outrem, como ela poderia causar algo diferente de si mesma? Afirmar que ela poderia requer que o cético mostre isso. O ônus da prova recai sobre ele. De fato, nós não podemos saber por completo, mas isso não significa que não possamos ter um pequeno vislumbre por meio dos efeitos. Ou seja, por causa que nós não podemos conhecer a causa primeira por completo, isso significa que nós, sendo seres finitos e limitados pelo espaço-tempo, não podemos compreender aquilo que é infinito e que não está limitado pelo espaço-tempo. Todavia, isso não significa que nós não possamos conhecer, em partes por meio da razão, a causa primeira, pois todo motor cede alguma perfeição que possui em ato para os entes moventes, para que estes permaneçam na existência. Vou dar um exemplo básico aqui. Uma parede branca é pintada de uma tinta vermelha. A tinta vermelha cedeu à parede branca uma qualidade que era sua, ou seja, a cor vermelha. Desta forma, sabemos que aquilo que causou a coloração da parede é uma tinta vermelha. Por quê? Porque ela cedeu uma característica sua para um ente que tinha potência, ou seja, a possibilidade de mudar de um estado para o outro. Portanto, a questão seria a seguinte: se a causa primeira de fato é primeira e possui unicamente força como atributo do seu ser, isso significa que ela possui essa característica desde a eternidade. Portanto, ela sempre esteve ativa. E sendo ativa, sempre foi criadora. Ora, como algo que possui uma força infinita, que é eternamente ativo, poderia criar um efeito finito e sem ser eterno? De duas uma. Primeiro, ou algo externo a ela causou, em algum momento, o movimento, ou seja, a criação. Segundo, ela decidiu em algum momento criar aquilo que não existia. Caso o primeiro ponto seja o correto,
segue-se que a primeira causa, de fato, não é a causa incausada, pois ela recebeu o movimento de outrem para causar aquilo que não existia. Caso o segundo ponto seja o correto, ela decidiu criar o universo em algum momento, e como toda decisão necessita de uma consciência de si e dos entes que são, entre aspas, externos a si, ela deve ter consciência e decidido criar. Agora a pergunta que fica para o cético é: como que algo decide criar pode não ter consciência?